Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, perdidos. O Senhor teve misericórdia de nós. Nós éramos inimigos do Senhor por causa das nossas obras malignas, mas através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu todo o julgamento e castigo que deveríamos receber. Ele morreu por nós, e esse sangue precioso derramado por nós fez com que nossos pecados pudessem ser lavados eternamente, para que nós jamais pudéssemos receber o castigo e o julgamento do Senhor. Sem nenhum valor a ser pagado por nós, o Senhor nos salvou, nos considerou como seus filhos, e assim nos permitiu a esperança eterna, uma bênção de podermos entrar no reino dos céus. E por causa de toda essa graça, nós damos agradecimentos, louvores e glória ao Senhor Deus Pai. Durante essa semana que passou, nós todos estávamos reunidos para ouvir a sua palavra no seminário. Senhor, nesse tempo também, muitas pessoas, elas compreenderam essa grande graça da salvação do Senhor e receberam a salvação. Senhor, através do sangue precioso, aqueles e nós que recebemos a salvação, nesse último tempo que nos resta, que nós possamos viver como seus filhos, através da plenitude e da graça do Senhor, da vida, do amor, da palavra, da mão de poder. Que o Senhor possa nos sustentar e que nós possamos ouvir de forma mais completa e perfeita dentro da sua palavra. Senhor, que nós possamos, como seus filhos, viver sem nenhuma dificuldade. Que nós possamos estar diante da glória do Senhor, que está realmente retornando com grande glória, Senhor. Que nós possamos ser estabelecidos de forma nova ao Senhor. Dentre nós, se houver pessoas que ainda não conseguiram compreender esse grande amor do Senhor, que o Senhor Deus possa abrir o coração dessas pessoas, realmente essa grande graça do Senhor, que nós possamos compreender e todos juntos possamos receber essa grande salvação e que nós possamos participar dessa grande graça do Senhor. Senhor, nossos familiares e vizinhos que ainda não conseguiram receber a salvação, eles também necessitam da sua grande graça, dessa misericórdia, para que assim eles possam ter a chance de receber a salvação, Senhor Deus. E cada tempo que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que nos mostre o que deve ser feito. Senhor, nesse tempo agora também, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária e que nós possamos ser estabelecidos mais fortemente. Que realmente nossos irmãos e irmãs que não puderam participar hoje, que aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde. Aqueles que estiverem no meio do sofrimento, na tristeza no coração, dificuldades, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um deles, para que nenhum se perca, Senhor Deus. Pelo mundo afora, em vários lugares, nossos missionários que estão defendendo a fé e evangelizando, todos aqueles irmãos e irmãs também. Senhor, através da sua grande graça e poder e palavra que possa sustentá-los, para que eles possam evidenciar de forma mais fortemente o seu evangelho, para que muitos espíritos possam realmente compreender essa grande graça do Senhor Deus e efetuar o seu trabalho. Senhor, nesse tempo agora o Espírito Santo que possa conduzir a nossa vida. Nós dependemos totalmente e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1, vamos procurar. Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler só esse único versículo. Capítulo 1, versículo 6, Colossenses. Vamos ler todos juntos. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade.
Durante uma semana passada, todos os dias nós nos reunimos fortemente e aprendemos a Bíblia. Dessa vez também, muitas pessoas novas participaram e eles ouviram muito bem a palavra. E através da Bíblia, o Senhor Deus, que criou todo este universo, foi conhecido. Nós podemos ver como Ele controla e Ele foi conduzindo este mundo. E nós podemos ver que dentre todas essas criações do Senhor Deus, os seres viventes são os homens, que é realmente o ser mais precioso e importante criado por Deus. Mas o homem partiu do Senhor Deus e se corrompeu no meio do pecado. Por isso, o Senhor Deus, Ele ama o pecador, mas o Senhor Deus, Ele odeia o pecado. Nós, por causa deste pecado, recebemos o julgamento e somente podemos receber o castigo eterno diante do Senhor Deus. Estamos nesse destino, mas, através daquele grande amor que nos amou, como aparece em Efésios capítulo 2, versículo 8, o Senhor, que é rico da misericórdia, Ele nos amou com aquele grande amor e realmente nos vivificou juntamente com Cristo. Então, o Senhor que tem misericórdia, piedade de nós, mesmo que nós tenhamos bastante pecado, Ele ter piedade, quer dizer que não existe realmente um requisito. Nenhuma pessoa vá para a perdição. O Senhor deseja que todos recebam a salvação. Esse grande coração de piedade do Senhor, somente pela palavra, somente pelo coração, Ele não nos amou. Não é dessa maneira. Mas sim, Ele nos amou de tal maneira que permitiu o seu Filho unigênito, que não tinha pecado nenhum, como forma de um ser humano para este mundo, realmente cumpriu toda a lei permitida por Deus. E esse Senhor que veio a este mundo como justo, Ele segurou, levou todos os pecados deste mundo em suas costas e foi levado até a morte. O Senhor Jesus ter morrido e derramado aquele sangue precioso foi utilizado para lavar nossos pecados eternamente. Nós, ao cremos nessa graça e compreendemos, então sem nenhum sofrimento, nós podemos receber a salvação do Senhor. Então, muitas pessoas hoje em dia também realmente estão cada momento compreendendo a palavra do Senhor e recebendo a salvação. Então eu não sei quantas pessoas ao certo receberam a salvação exatamente, mas o Senhor Deus, Ele sabe. E aquelas pessoas que receberam a salvação também devem saber individualmente. Então, as pessoas que ouviram a palavra, mas não conseguiram se cumprir de forma exata. Tem pessoas que ao ouvir o Evangelho recebem a salvação de uma única vez, mas tem outras pessoas que precisam ouvir várias vezes para assim compreender a salvação. Então, realmente não temam, não se decepcionem com essas pessoas. Vocês precisam continuamente pregar. Não pode falar, já que preguei uma vez não quer ouvir, então eu vou desistir. As coisas deste mundo, quando não está dando certo, nós podemos desistir, largar e fazer outra coisa. Mas esses problemas da salvação do Espírito não é algo que nós podemos desistir. Seja 10, seja 100, continuamente, com grande coração de fervor, precisamos realmente pregar essa palavra. Então, se realmente em Jeremias verdadeiramente buscarmos o Senhor, em verdade nós os encontraremos. Então, já que nós não temos esse coração de súplica diante do Senhor, porque é realmente o Senhor que faz nós compreendermos isso, é o Senhor Deus. Então, o Senhor realmente Ele nos salva, Ele nos conduz para realmente conseguirmos a salvação. Mas realmente essas pessoas, elas precisam buscar verdadeiramente diante do Senhor Deus. Mas já que não tiveram esse coração, o Senhor Deus não consegue abrir o coração dessas pessoas. Então, por isso, dentro do meio de toda essa palavra que nós estamos aprendendo, a palavra do Senhor, então como ela é verdadeira, como ela é certeira, e realmente com esse grande coração de querer suplicar e orar, então continuamente se nós ouvimos a palavra, então nós acreditamos que o Senhor irá permitir continuamente sua graça. Então até as pessoas que realmente dizendo que não é verdade, eles podem realmente acreditar. Então na nossa igreja também realmente não é vir para a igreja para realmente somente proteger o domingo, ou orar, ou pregar, ou dar o dízimo, oferta, louvarmos. Não é isso, não é o objetivo. O objetivo é as pessoas que receberam a salvação, ela pregar o Evangelho para os vizinhos, para os familiares,
para qualquer pessoa que seja, conduzir para diante da palavra do Senhor, receber a salvação. Esse é o maior trabalho, o feito. Se olharmos em Atos capítulo 1, versículo 8. Após a ressurreição do Senhor, ele estava junto com os 12 discípulos e mais 120 santos juntamente. O Senhor pediu para eles uma coisa. Então, quando vier o Espírito Santo, vós recebereis realmente o dom do Espírito, e assim sereis minhas testemunhas de Jerusalém até os fins da terra. Quem permitiu essa graça é o Espírito Santo e o coração das pessoas que receberam a salvação para mudar a vivência. O coração também é o Espírito Santo. E as pessoas que receberam a salvação primeiramente para evangelizar também é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que o Evangelho foi pregado pelo mundo todo. No meio das montanhas, as pessoas sobe no pico da montanha e começa a gritar, se falar alguma coisa, vai ecoar e vai propagando o som. Então, da mesma maneira, o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, ele é propagado através dos santos, das pessoas que receberam a salvação, passando de uma pessoa a outra pessoa. Então, como se fosse o eco nas montanhas. Esse Evangelho chegou até nós hoje. Então, as pessoas que não receberam a salvação, essa verdade nós precisamos pregar. Então, dessa vez também, muitas pessoas receberam a salvação e hoje no domingo estão participantes aqui hoje. E eu estou realmente muito agradecido e feliz por isso. Então, verdadeiramente, pelo nome do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou as boas-vindas. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, ele diz que quando um pecador ele se arrepende e recebe a salvação lá nos céus, realmente ele se torna tem uma felicidade maior do que 99 justos que não tenham que se arrepender. Então realmente disse que se torna a alegria, realmente a felicidade diante do Senhor Deus e seus anjos. Então realmente uma pessoa receber a salvação já é desse tamanho, mas imagine se muitas pessoas receberam a salvação como nessa conferência. Então hoje em dia, cada momento, as pessoas que estão nascendo são poucas, não é? Porque as pessoas elas já não querem ter tantos filhos como antigamente. Então, eu olhando antigamente, eu olho sempre o jornal de Anyang, do jornal. Eu vejo as fotos das crianças pequenas que nascem e eles colocavam essas fotos. Antes não tinham isso. Mas eles falaram, nossa, muito interessante, nascer uma princesa ou nasceu uma tal princesa. Colocam fotos. Então eu falei, nossa, que impressionante. Então lá no interior, quando eles não conseguem ouvir mais o som de uma criança recém-nascida. Quando eles nascem uma criança pequena, a aldeia toda, a cidade toda faz realmente uma comemoração. Então, um pecador que está indo para o inferno com o pecado, ele receber a salvação e agora nascer como filho do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus ele vai se alegrar e nós todos somente podemos alegrar por isso. E então, nós todos precisamos nos agradar, nos felicitarmos. E agora, por um Deus, por um irmão e irmã. Se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós somos a família de Deus agora. Por isso, em Mateus capítulo 6, o Senhor ele disse para nos orarmos dessa maneira, Deus Pai que está nos céus. Então realmente o Senhor Deus, Criador de todas as coisas é meu Pai, e eu sou filho dele. Então, o Senhor Pai que está nos céus. Então, agora nós todos podemos chamarmos o Senhor Deus de Pai, somos todos uma família. Então, não importa qual era a sua religião, sua doutrina, não importa que tipo de pessoa você era, que cidadão, não importa qual nação, de que nação. Então, não importa qual a sua nação, qual é a sua cor da pele. Então, pulando todas essas coisas, você ter compreendido a salvação do Senhor e ter recebido a salvação, nós somos família do Senhor Deus. Daqui a pouco nós iremos para o reino do Senhor Deus, iremos morar todos juntos. Então agora nós somos irmãos e irmãs espirituais. Nossos irmãos e irmãs carnais, todos eles, alguns anos vai se acabar, não é? E então, mas com esse sangue do Senhor Jesus, nós santos, que recebemos a salvação santos, somos irmãos, família eternamente. Nós vamos viver juntos eternamente nos céus. E também precisamos viver aqui juntos neste mundo. Então, os santos que receberam a salvação, desde o momento que recebem a salvação, se tornam família do Senhor Deus.
Então, o Senhor Deus é o nosso Pai. Por isso que nós nos chamamos irmãos e irmãs. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, Ele disse para a mulher que buscou o cemitério, Ele disse, o meu Pai é o seu Pai. Então, para o meu Deus, o nosso Deus, eu irei subir. Então, realmente, tragam os seus irmãos. Então, realmente, essa grande graça, Espírito do Senhor, realmente Ele que morreu e ressuscitou, e agora Ele realmente vai aceitar vários irmãos menores. Então, realmente, o Senhor chamou todos de irmãos. Ele não se envergonhou em chamar de irmãos, porque realmente o meu Pai é o vosso Pai. Então, realmente, como isso é surpreendente. Por isso, em João capítulo 1, versículo 12, realmente todas as pessoas que o aceitam, que o recebem, aceitam o Senhor Jesus, recebem a salvação, eles realmente ganharam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, como isso é realmente tão impressionante, ser filho de Deus. Algumas pessoas elas terem nascido como filhos do rei. Realmente ser príncipe, o poder é impressionante. Mas então, isso não é algo longo. E também ser filho de um presidente de uma empresa, você ser filho do presidente, então realmente isso não é tão bom. Nós somos filhos do Senhor Deus, Criador de todo este universo, que Ele é precioso, santo, glorioso. Este Senhor Deus é o meu Pai. Então realmente é muito difícil compreender, não é? Se olharmos em 1 João capítulo 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós o somos. Então, de qualquer maneira, se nascemos do Senhor Deus, somos filhos. Então, nós temos nascido do Pai, do Senhor. Nós nascemos em Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos assim. Nós somos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo chegou e Ele fez compreendemos a graça do Senhor. E quando ouvimos esse Evangelho, quando nós compreendemos esse Evangelho, não é por eu ser inteligente que eu compreendo, mas o Espírito Santo me faz compreender. Em Atos capítulo 11, o apóstolo Paulo ele estava em Filipe pregando o Evangelho para as mulheres que estavam perto do lago. E o Senhor abriu o coração da Lídia e fez com que ela ouvisse a palavra de Paulo. Ela abrindo o coração, ouviu a palavra. Quem abre o coração é o Senhor também. O conhecimento deste mundo, realmente você pode conseguir bastante por você se esforçar, mas essa graça do Senhor Deus não é algo que compreendemos pela nossa cabeça. É o Senhor Deus que tem que fazer compreendermos. Então é por isso que o Senhor ele nos faz compreender através do Espírito Santo. Então as pessoas que receberam a salvação agora, eu vou pedir realmente com grande súplica a vocês. Agora, todos vocês, realmente nós precisamos saber que somos filhos do Senhor Deus. Então agora, até a vinda do Senhor, nós vamos nos amar, nós vamos estar sempre em comunhão. Então realmente em casa nós temos nossos avô, avó, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, filhas. Nós temos os tios, nós temos recém-nascidos, temos várias coisas, não é? Temos realmente a família que se ama. Você ter a personalidade diferente, você ter uma criação diferente, você ter a diferença na vivência, mas não muda nada porque você é uma família. Então agora ambos se amam, ambos se ajudam, então, até estar no reino do Senhor Deus. E então, todos os santos que receberam a salvação precisam saber que eles realmente estão unidos, realmente precisam manter nessa graça do Senhor. E então, os nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiramente, agora precisam realmente orar, precisam evangelizar para a família, para os parentes, para os amigos. Então, para isso, é realmente necessário do esforço, do tempo, dos bens, tudo para se sacrificar. Ele precisa se esforçar bastante. E então, as pessoas que receberam a salvação primeiramente, se eles não existissem, não tem como nós recebermos a salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, está escrito: como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, realmente, da mesma maneira como vocês ouviram, realmente é necessário você ouvir e compreender para crer. E então, para isso, é necessário alguém que pregue. Realmente, como é que você vai ouvir se não tem quem pregue? E realmente, se não tem ninguém que realmente pregue, não tem como ouvir nem compreender e receber a salvação. Da mesma maneira, o Senhor realmente está conduzindo para nós ouvirmos e cremos. E realmente, esse Senhor, Ele não está olhando para essa igreja para ver o que são as coisas boas que estão feitas aqui. São essas coisas que esse Espírito busca, esse Senhor busca, não. Ele busca esse realmente o grande oração dos irmãos e irmãs. Ele é chamado realmente através do chamado Espírito Santo. Então, realmente, aqui ele fica chamando como se estivesse espremendo realmente um pano molhado. E então, se olharmos no final, depois está cheio de trabalhos. Realmente, as pessoas falam, porque, se você vir para a conferência agora, eu te dou R$ 500. Ou ele fala, esposa, se você vier, querida, você vier para a conferência e compreender a palavra, eu te compro um carro. Então, realmente, é uma das estratégias que utilizam, realmente, para salvar as pessoas que estão indo para o inferno. Então, realmente, qual é o melhor amor? Realmente é um grande trabalho, realmente, de você ajudar carnalmente a pessoa, mas você pegar um pecador que está indo para o inferno e você ajudar eles, realmente isso é uma graça realmente impressionante. Neste ano também nós tivemos 7 etapas do acampamento de verão. Quando estava bem perto do fim, nós podemos ver várias coisas muito bonitas. Uma vez, nós vimos a sogra que tinha colocado a sua nora sobre suas costas e estava realmente dançando e falando, nossa, a minha nora é a melhor. Porque a nora realmente chamou tanto para a sogra vir ouvir a palavra. A sogra veio sem ter o que fazer, mas quando ouviu essa palavra, conseguiu compreender uma graça tão grande assim. Então realmente uma pecadora, realmente desse destino de ir para o inferno, agora receber a salvação e poder ir para os céus. Realmente ela agradeceu tanto por orar, realmente por estar realmente sempre próximo, desejando que receba a salvação. E então, da mesma maneira, a sogra, realmente para os parentes, realmente cada momento mais essa palavra vai sendo pregada. É por isso que salvar as pessoas é o maior trabalho realmente que nós podemos fazer. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então então fazer o mal é pecado, mas não fazer o bem também é pecado. Está escrito na Bíblia. Se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 1, está escrito, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se uma pessoa que está morrendo de fome lá no meio da rua, você comprar um pão para aquela pessoa, isso realmente é correto para a consciência do ser humano, não é? Mas se você, sem realmente demonstrar nenhum interesse, passar reto, realmente será que isso está bem? Então, agora aconteceu um acidente, aquela pessoa está morrendo. Mas você briga realmente o tempo que você era para chamar ajuda, aquela pessoa vai morrer. Você está derramando sangue, mas você não olha, nem se preocupa e você vai embora. Mesmo que eu não tenha matado, eu também me torno um culpado por deixar aquela pessoa morrer. Uma pessoa está lá se debatendo dentro da água, se afogando. Não importa que tipo de pessoa seja, mas se alguém pular lá dentro e resgatar é o correto. Então, o que nós podemos fazer? O bom trabalho santo que podemos fazer é salvar os pecadores que vão para o inferno. Então, esse trabalho que nós podemos fazer é algo que realmente com pequena ajuda nós iremos conseguir fazer. Então, mas ele fala, na minha vivência não dá, eu estou ocupado ou eu estou cansado. Então, ele fingir que nada está acontecendo, será que a salvação vai acontecer? É por isso que o apóstolo Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, dessa mesma maneira, dessa vez, muitas pessoas vieram ouvir o Evangelho e conseguiram compreender essa verdadeira palavra. Mas agora nós precisamos pensar, mas por que estamos vivendo neste mundo? Por que o Senhor Deus nos deixou neste mundo? Para que nós possamos comer e viver bem, para podermos realmente usufruir das coisas boas deste mundo? Não é isso. Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor.
Salmo 66, versículo 16. Vinde e ouvi todos o que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Dessa grande graça que eu compreendi do Senhor Deus, a salvação que recebi não foi somente para mim, mas sim foi para permitida para todas as pessoas deste mundo. Mas nós estamos na perdição porque nós não sabemos. Então, se não tem alguém que pregasse isso para mim, eu estaria na perdição. Então é necessário nós pregarmos essa palavra para outras pessoas. Dessa vez também muitas pessoas se esforçaram. E também no restaurante, durante uma semana, eles terem permitido o pão, eles terem realmente cozinhado com grande esforço, terem servido, terem lavado as louças, terem realmente limpado. Realmente esse grande trabalho que nós fizemos é por causa da junção de todas as pessoas que trabalharam. Durante essa semana da evangelização, tem pessoas que realmente tiraram férias para evangelizar. Realmente ele está ali no estacionamento cuidando dos carros. O nosso coral também dessa vez, do início ao fim, eles realmente do início ao fim cantaram, louvaram, realmente nós agradecemos, realmente foi muito agradável. Realmente antes de começar a conferência, o seminário, se nós ouvimos o cântico do coral, nós realmente podemos preparar nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, é por isso que é tão importante. E então realmente muitas pessoas, realmente eu quero dar agradecimento a todas, realmente essa grande salvação que nós recebemos. Se nós dermos as costas, realmente como é que fugiremos do juízo do Senhor Deus? Essa salvação ela é tão grande, realmente igual quando nós recebemos o presente, nós não sabemos quanto ele custa. Então realmente com o que eu posso comparar com as coisas deste mundo? Realmente nada. O que o Senhor ele nos disse é que a nossa vida é realmente algo que não pode ser trocado com nem toda a criação deste mundo. Realmente não é a vida dessa carne, mas é a vida do Espírito eterna. Então essa grande salvação, realmente se alguma pessoa dá as costas e fala, essa tal salvação, será que é uma tal salvação? As pessoas para ganhar mais um pouco de dinheiro neste mundo acordam desde a madrugada para trabalhar, para se esforçar, para viverem bem. Eles se esforçam, eles se rebatem. Mas essa grande graça do Senhor Deus é uma salvação de graça, mas as pessoas não querem. Se não querem, não temos como fazer nada. Então você respira para você viver, mas fala, eu não vou respirar. Então realmente a respiração é o Senhor que deu, então eu não vou respirar esse ar. Só se você parar a respiração, você vai morrer. Realmente essa graça do Senhor é somente receber, mas eles não querem. Então essa grande salvação, se nós dermos a costa, como é que poderemos fugir do julgamento do Senhor? Essa salvação que nós recebemos, ela é tão grande e preciosa. Realmente é tão precioso as outras pessoas receberem a salvação também, mas nós não podemos dar a costa porque realmente é tão importante essa salvação. Realmente nós viramos as costas e falamos, não vai dar porque essa pessoa não quer ouvir uma vez, não. Realmente continuamente, até chorando, nós pedimos, suplicamos, por favor, receba a salvação. E então, de qualquer maneira, dessa vez também realmente muitas pessoas elas oraram, se uniram, eles realmente no meio de toda essa oração, o Senhor Deus, ele permitiu o seu grande trabalho. Então hoje também, muitas pessoas que receberam a salvação primeiramente, realmente qualquer um que seja na verdade, realmente nós preparamos as palavras que eles precisam ouvir após receber a salvação. Realmente desde o início, se der realmente de forma fácil, nós estamos aprendendo. Então agora se olharmos em Colossenses capítulo 1, versículo 6, que já chegou a vós como também está em todo o mundo. Então esse evangelho que começou desde Jerusalém chegou até nós. Então nós realmente ouvimos e quando compreendemos verdadeiramente dentro do Evangelho tem a graça do Senhor Deus. Essa graça quando compreendemos verdadeiramente é o dia da salvação. Ouvir o Evangelho. Você compreender e crer para crer. Se você ouvir e não crer, não tem como. Então precisa ouvir, precisa compreender essa graça, dessa palavra do Senhor Deus. Esse é o dia da salvação. Então, o dia feliz, que dia feliz. O dia que eu me redimi. Eu recebi a salvação em 1962, em outubro, dia 31, às 8 horas da noite. Então, eu estava esforçadamente vivendo como evangélico. E assim consegui compreender esse evangelho. E naquele dia eu não consigo me esquecer. Daqui a 2 dias. É o dia do aniversário da salvação que eu recebi. Já fazem 56 anos desde a salvação. Se pensarmos profundamente, é realmente um grande agradecimento.
A pessoa que recebe a salvação, ele tem dois aniversários, o da carne e o do espírito. Lá na Inglaterra, John Wesley, vocês conhecem, não é? Ele era filho de pastor e ele realmente era um pastor muito famoso na Inglaterra. Então, o irmão dele, Charles Wesley. Então, esses dois são irmãos pastores. Então, como eles se esforçaram tanto? Eles estavam como missionários nos Estados Unidos e eles estavam realmente partindo de navio da Inglaterra. Mas o navio estava naufragando. Eles acharam que iam morrer. Mas dentro desse navio havia os santos. Ele realmente era um pastor impressionante. Estava indo como missionário para os Estados Unidos. O barco estava para se naufragar. Ele estava realmente com medo. Ele não sabia o que fazer. Mas lá no fundo, silenciosamente, ele ouviu um cântico, um louvor. Realmente, no meio de toda essa tribulação, realmente as pessoas estão com medo da morte, mas como assim eles estão cantando? E quando ele olhou, eram aquelas pessoas realmente santos que receberam a salvação verdadeiramente estavam louvando. Ele perguntou: vocês não têm medo? Eles falaram: que medo? O barco está para ser naufragado. Se o barco ele afundar, nós vamos para o Senhor Deus. Então, as crianças também não têm medo. As crianças também estavam compreendendo. Então, John Wesley não conseguia entender. Ele também pensava dessa maneira, mas quando a morte chegou perto dele, ele começou a ficar com medo e não sabia o que fazer. Mas aquelas pessoas estavam realmente bem claras, me dizendo que iam para o Senhor Deus. Essas pessoas, a fé deles com a minha é totalmente diferente. E então ele chegou nos Estados Unidos muito bem. Mas então, mais uma dessas pessoas que eram santos que receberam a salvação, perguntaram para Wesley. Ele disse: você tem a fé do testemunho do Espírito Santo? Ele falou: eu tenho. Ele respondeu dessa maneira. Mas ele colocou no diário dele: eu respondi, mas eu não tinha certeza. E desde então ele começou a se preocupar, começou a pensar: alguma coisa está errada na minha fé. Os dois irmãos, eles começaram a pensar sobre realmente o nascer de novo deles. Eles realmente fracassaram em tudo, em pesquisas da Bíblia. Agora eles começaram a ter uma desconfiança sobre a fé deles, sobre o espírito deles. Então será que eles conseguem evangelizar? Não conseguem. Durante 2 anos contínuos eles ficaram parados, somente pensando na vida. Então eles voltaram para a Inglaterra e eles queriam largar todo esse lugar de pastor, outras coisas, porque eu não tenho mais a fé, certeza. Mas então, primeiramente, o irmão Charles Wesley, ele recebeu a salvação primeiramente. E ele ficou muito, muito feliz. E então, o irmão John Wesley, ele começou a ficar mais abafado ainda. Mas então, o John Wesley, às 8h45 da noite, dia 24 de maio de 1738. Então realmente tem até a hora. Se olharmos no livro de John Wesley, os cristãos eles estão reunidos e aprendendo a Bíblia. Era um grupo muito pequeno e ele se sentou lá atrás para ouvir a palavra e ele conseguiu compreender a salvação. Então aquilo depois de 13 anos de ele ser considerado pastor. E após receber a salvação ele começou a gritar dizendo: precisam nascer de novo. E então a igreja na Inglaterra o expulsou. E ele que foi expulso, ele não tinha outro lugar para evangelizar. Não havia nenhuma igreja que o recebesse lá fora. Ele foi até realmente o cemitério do pai pregar 2 vezes. E depois ele realmente alugou um depósito e começou a pregar. E muitas pessoas ouviram esse evangelho. Esse era o início da igreja metodista. Nos Estados Unidos, J.R. Moody. Ele não havia nem completado o seu ensino fundamental. Ele era muito pobre. Ele parou na 4ª série do ensino fundamental. Em Chicago, ele vivia como um sapateiro, engraxate, mas então um dia ele realmente ouviu as pessoas realmente pregando o evangelho e ele recebeu a salvação. E ele realmente é o maior pastor, realmente o maior evangelista que pregou o evangelho nos Estados Unidos. J.R. Moody. Vocês já ouviram?
Até o final ele não se tornou pastor, porque ele não conseguiu frequentar a escola. Então como é que ele realmente não consegue se tornar pastor? Que escola de teologia Pedro frequentou? A escola teológica da Galileia. Sim, durante 3 anos e meio ele conseguiu o diploma dele, negando o Senhor Jesus 3 vezes. Ele era um pescador. Um pescador é um trabalho muito baixo. Não estuda, não tem nem o que fazer. Não somente Pedro, Tiago, João, todos eles eram pescadores. Então, eles se tornaram apóstolos extraordinários. J.R. Moody, ele também, não somente pelos Estados Unidos, mas pela Europa toda ele evangelizou. Um outro evangelista muito famoso, Charles Spurgeon, ele também, um dia foi para uma igreja pequena, onde tinha um jovem. Estava chovendo, estava nevando muito naquele dia e não conseguiu ir para a igreja dele. E o pastor dele também não conseguiu ir para essa igreja. Então o Spurgeon não conseguiu ir para a igreja longe dele. Então ele foi para essa igreja do interior pequena. Não havia provavelmente muitas pessoas, mas um jovem estava lá fora e abriu a palavra de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Ele diz, olha aí para mim, olha aí para mim. Então ele começou a olhar para esse jovem. E o jovem diz, por que você está olhando para mim? Olhe para Jesus. Se você não olhar para Jesus, agora também você vai ser infeliz. E se você morrer, você vai ser um perdido. Olhai para Cristo, olhai para Cristo. Então, eu morri na cruz por você, eu derramei todo o sangue. Olhai, olhai. E quando ele começou a ouvir isso, ele se assustou. Naquele dia ele recebeu a salvação. Spurgeon. Ele, não somente na Inglaterra, mas pela Europa toda, ele é considerado o imperador da evangelização. Ele evangelizava tão bem. Então não importa se ele é um nobre, se é uma pessoa rica, inteligente, mas ele ouviu as palavras de um jovem e recebeu a salvação. As pessoas que receberam a salvação, se nós olharmos, nós podemos ver que dia, quando, que horas eles receberam a salvação. Se você pode esquecer essa data, mas você tem essa data que você recebeu a salvação. Então, verdadeiramente, você compreender essa graça do Senhor desde aquele dia, se inicia. Então, não importa vários anos que você tenha frequentado a igreja, se você não nasceu de novo, você não compreendeu a verdadeira graça da salvação do Senhor, ainda não iniciou a vida de fé. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Todo lugar que é pregado esse evangelho, realmente em todos os lugares que as pessoas compreendem essa graça do Senhor, o Espírito Santo pode realmente permitir os frutos, eles podem crescer. Então hoje, realmente as pessoas que verdadeiramente receberam a salvação, realmente o que é essa glória que nós temos? Realmente eu quero explicar um pouco sobre eles. Se olhamos em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essas as palavras são do apóstolo Paulo. Por que você tem vergonha do evangelho do Senhor? Realmente as igrejas iniciais, realmente os apóstolos quando estavam pregando o evangelho, os judeus queriam matá-los. Quando eles olhavam para o Paulo, diziam, você está louco. Então ele, para evangelizar, ele estava evangelizando e os judeus foram e tentaram matar ele apedrejado. Eles acharam que o apóstolo Paulo estava morto e deixaram ele no penhasco, mas ele foi e retornou para evangelizar. Então, por fim, quando ele estava evangelizando em Roma, durante 2 anos de aprisionamento, quando ele estava nas masmorras evangelizando, a cabeça dele foi cortada e ele morreu. O apóstolo Paulo ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Então, mais da metade. Ele é um apóstolo impressionante, não é? Então ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque esse evangelho é realmente a graça, o poder da salvação de Deus para todo aquele que crê. Realmente no momento que você ouve e você crê, esse é o poder da salvação. Como é que você tem vergonha disso? Quem é que pode fazer esse trabalho? O presidente dos Estados Unidos, com o poder que ele tem, ele pode salvar a vida de uma pessoa? Não tem como.
Ele solta um foguete e manda para a Lua, pode mandar para o Marte, mas ele tem como levar uma pessoa até o reino dos céus? Não tem como fazer isso, nenhuma pessoa. Até a pessoa mais rica deste mundo, com todo o dinheiro dele, pode comprar o espírito de uma pessoa? Não tem como. Então, mas nós conseguimos, não é? Toda essa graça do Senhor, realmente é o poder da salvação de Deus para todo aquele que crê. Realmente, como é que nós podemos ter vergonha disso? Como é que podemos deixar de pregar essa palavra? Realmente, até a morte, nós precisamos gritar por isso. Por isso, essa verdade que nós recebemos da salvação, quando ela é certeira, desde o momento que recebemos a salvação, o que nós sabemos? Então, realmente, essa graça do Senhor, que Ele realmente lavou nossos pecados. Essa verdade, meus pecados foram lavados, eu nasci de novo, eu fui justificado, eu me tornei filho do Senhor Deus, eu tenho a vida eterna. Então, agora eu sou herdeiro do Senhor Deus, agora eu tenho o Espírito Santo. Então temos essas grandes 7 coisas que acontecem da mesma maneira, de uma única vez. Então realmente no momento que almoçamos, nós comemos somente o arroz? Não é. Comemos carne, comemos sopa, comemos vários vegetais, salada, várias coisas. Então dentro da salvação, realmente existem um monte de coisa que recebemos. Então primeiramente, quando descobri que podia receber o perdão dos pecados, eu já não tinha mais preocupação de ir para o inferno. Mas quando ia aprender na Bíblia, eu vi, isso é salvação, isso é nascer de novo. Agora eu sou filho de Deus, agora eu sou povo de Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que somente ouvia pelas palavras. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou. Então eu me assustei. O Senhor, Ele não, mesmo você não sabendo, Ele está dentro de nós. Realmente, quem faz compreender o Espírito Santo? Em 1 Coríntios... Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ele fala que nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. E essa graça que nós compreendemos é dada pelo Espírito Santo. E então agora, de agora em diante, o Espírito Santo, ele realmente nos dá a certeza que somos filhos de Deus. E também, se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e 5, então, esse evangelho que nós pregamos não foi para nós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Não é pela palavra e conhecimento que se passa, mas ele chega em nosso coração através do poder do Espírito Santo e muita certeza. Realmente o Espírito Santo, com certeza, ele nos dá para compreendermos. É algo surpreendente. Agora, nós que recebemos a salvação que nós recebemos, como é tão impressionante, nós precisamos saber disso. Vamos ver 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 e 4, vamos ler todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, bendito seja. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação pode louvar ao Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, Ele, com realmente essa grande misericórdia, Ele teve realmente essa misericórdia de nós, e através desse amor, essa benignidade. Realmente, Ele, através da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos, Ele nos salvou. Então, realmente, nos salvar é a morte do Senhor Jesus e a ressurreição. Pela morte do Senhor, o Senhor lavou nossos pecados. E pela ressurreição, o Senhor acabou com todo o julgamento e maldição que deveríamos receber. E através da ressurreição, o Senhor, Ele venceu o domínio do pecado e da morte. E assim nos permitiu a vida eterna. Em João, capítulo 3, versículo 5,
Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Algumas pessoas, quando eles recebem o batismo, eles falam que é água, e quando eles estão orando, recebem o Espírito, que é algo quente. E outras pessoas falam que chorando, eles estavam recebendo o Espírito Santo. O corpo começou a sentir muito bem, sentiu um poder sobrenatural. Está falando coisas como de demônios. Isso não é Espírito Santo. A água e o Espírito. A água é o julgamento do Senhor que ele permitiu com o dilúvio. Então, desde o momento que o povo de Israel saiu do Egito, os soldados do Egito foram atrás para pegar os hebreus. O Senhor abriu o mar vermelho e fez com que eles passassem. E quando o exército do Egito estava tentando passar, o Senhor fechou o mar e os matou. Então, realmente, o dilúvio, ou também seja o êxodo do povo de Israel fugindo dos soldados do Egito. Então, você morrer na água, isso significa batismo. Então, a morte do Senhor Jesus é a água. A água é o julgamento do Senhor. O Senhor Jesus, realmente a lei é a justiça de Deus. Realmente quem fere a lei, quem desobedece a lei, receberá a morte, o julgamento do Senhor. Então, mas todos aqueles pecadores que realmente cometeram a infração contra a lei do Senhor, realmente o Senhor Jesus teve que se tornar a propiciação para morrer por causa dessa justiça, e assim é representado o batismo, a água, a morte. E o Senhor Jesus tem ressuscitado o Espírito Santo. Realmente o Senhor ter vencido o domínio do reino da morte, ele ter dominado. Da mesma maneira, o Espírito Santo, a água é a morte. E realmente o nascimento, a nova vida, a ressurreição de Cristo. Pela ressurreição teve novos brotos. E então isso, quando nós cremos, é realizado dentro de nós, da mesma maneira, ao mesmo instante. Em Romanos também, capítulo 10, versículo 9. Então vós estáveis realmente mortos, realmente, mas dentro de Cristo foste salvos. Realmente nós cremos na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Todas as pessoas que realmente receberam a salvação, eles sabem muito bem, não é? Mas realmente qual a relação que tem comigo? Realmente a morte do Senhor Jesus é a minha morte. O Senhor Jesus ter recebido o julgamento e o castigo é o que eu recebi. E pela sua ressurreição, a nova vida foi permitida para mim. Ao crer nisso, compreender isso, se torna meu. Por isso, o Senhor Jesus, a sua morte, realmente ele ter ressuscitado. Isso realmente nos justificou. Então, a água e o Espírito, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O perdão e a nova vida. Realmente agora nós temos uma viva esperança. Então, as pessoas que nasceram de novo, eles têm a esperança nova. Realmente neste mundo não existe nada que é esperança. Nós somente temos desejos, né? Porque quando morremos tudo acaba. Neste mundo, as glórias, esperanças e honras deste mundo só são coisas realmente desejos perdidos. Ao vento dessa morte, tudo desaparece como orvalho, não é? Tudo desaparece. Então, as coisas deste mundo não existe nada para chamar de esperança. Só daqui a pouco tempo, realmente como se fosse um sonho. O vento da morte, quando chegar, todas as coisas desaparecerão. Da mesma maneira, as pessoas que receberam a salvação, agora eles não têm a esperança morta, mas têm a esperança viva para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, o Senhor, por causa de nós, essa herança que Ele guardou para nós. Então, este mundo, mesmo sendo corruptível, se perdendo, sendo queimado, tudo desaparece. Mas a salvação, realmente os cristãos, por que eles foram salvos? Porque neste mundo, eles não é para receber as coisas deste mundo que irão desaparecer, mas sim é para receber todas as coisas que são incorruptíveis, incontamináveis e que não podem murchar, guardadas nos céus para vós. É a herança eterna. Isso que o Senhor Deus ele quer nos permitir. É por isso que em Filipe, capítulo 3, versículo 20, ele diz que a nossa cidadania está nos céus. E então, realmente, nós estamos esperando pelo Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Então, após recebermos a salvação, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Então, realmente, este país que nós nascemos carnalmente, nós temos realmente como cidadãos da Coreia do Sul, não é? Quem nasceu nos Estados Unidos é cidadão dos Estados Unidos. Então, tem como ganhar a cidadania dos Estados Unidos se você migrar para os Estados Unidos. Tem pessoas que realmente ficam felizes com isso. Pode ser que isso aconteça. Então, ter a cidadania dos Estados Unidos, o que quer que aconteça,
Realmente, os Estados Unidos protege essas pessoas, não importa o que aconteça. Então isso é muito bom, mas nós somos realmente cidadãos da Coreia do Sul. Eles disseram por causa de uma tempestade recente, realmente 1.800 pessoas, elas realmente, turistas coreanos, ficaram realmente presos naquele lugar. Mas então realmente foram enviados realmente os aviões realmente militares para buscar os cidadãos coreanos para trazer para a Coreia novamente. Realmente é a preciosidade para a Coreia, não é? Quando tem um terremoto e muitas pessoas morrem, eles ficam preocupados porque achando que um coreano esteja lá no meio. Se tiver um coreano, então realmente o país ele vai tomar conta, posse. Então você ser cidadão de um país é muito importante. Da mesma maneira nós somos cidadãos dos céus, não é? Então nós somos aqueles que vamos para o reino eterno do Senhor Deus, somos povos de Deus. Nós, enquanto vivemos neste mundo, também o Senhor ele está nos protegendo, e até que nós possamos entrar no reino do Senhor, ele está nos protegendo. Se olharmos em 2 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz, realmente o Senhor, ele me salvou para entrar no seu reino, ele me protegerá. Então, desde o momento que recebemos a salvação até entrarmos no reino do Senhor, o Senhor, ele está nos conduzindo. Nós precisamos saber disso. Por isso é para uma esperança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Realmente essa esperança é eterna, permitida pelo Senhor Deus para nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ser filho quer dizer que você é herdeiro de Deus, você é herdeiro conjuntamente com Cristo. Eu, com Cristo, para receber a glória do Senhor, eu preciso receber o sofrimento. O Filho do Senhor Deus, ele é o herdeiro de Deus. Após ele nascer, a casa do Pai é a casa dele. Toda a herança do Pai também será sua. E então nós somos filhos do Senhor Deus, quer dizer que nós somos herdeiros de Deus. Então o Senhor, ele morrer por nós e ressuscitar, realmente isso é algo muito importante. Quer dizer que nós somos herdeiros junto com o Senhor. Nós somos aqueles que receberam a glória com o Senhor. Não, realmente o anjo não tem como se tornar filho do Senhor Deus. Realmente o anjo não tem como se tornar noivo de Cristo. O anjo, eles realmente não pecaram, mas realmente o Senhor, ele não permite o seu filho para morrer pelos anjos. O anjo, ele ser corruptível, é o diabo. E então, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz que a nossa salvação até os anjos eles desejam. Os anjos eles ficam tão realmente impressionados, eles desejam tanto. E então nós somos filhos do Senhor Deus. Realmente esse poder é tão impressionante. Nós somos filhos do Senhor Deus. A cada momento. Então nós somos filhos dos céus. Nós somos cidadãos. E então nós somos aqueles que já terminou toda a imigração para o céu. Nós não precisamos receber visto. Nós não precisamos pegar o avião. Mesmo assim nós já vamos. Isso não é uma piada. Como isso é surpreendente. Então, tem certos momentos que eu gostaria de ir rapidamente para o Senhor. Não é um trabalho difícil. Agora também se eu evangelizar, eu não vou ser preso, eu não vou realmente receber o sofrimento, eu vou morrer. Não é assim. Tem muito pouco dessas coisas. Antigamente tinha pessoas falando que iriam me matar, mas ultimamente não tem tanta. Mas então, realmente já estou muito cansado. Quando estou muito cansado, eu falo, nossa, eu queria muito ir direto para o Senhor. Mas então eu penso realmente profundamente dentro do meu coração. O apóstolo Paulo também é assim. Ele queria partir logo dessa carne para poder ir para o reino dos céus. Ele tem essa ambição. Mas eu estar vivo é por causa que é para evangelizar para vós. Enquanto eu estou vivo, realmente esse é o objetivo. Realmente eu preciso ir logo para o Senhor. Ou eu preciso realmente viver pelo Evangelho. Realmente como o Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz dessa maneira. Então realmente uma pessoa que recebeu salvação, se ele morrer, tudo acaba. Você viver realmente um dia curto nessa terra, você viver um dia longo nos céus. Não é? Então você viver um dia longo na terra é melhor ou é melhor viver um dia longo nos céus? Por que vocês estão respondendo aos sussurros? Então, já que não fomos, não sabemos. Mas se hoje o Senhor Deus, ele falasse, eu vou deixar você visitar os céus. Então vamos ficar só um instante olhando os céus, eu vou te mostrar. O apóstolo Paulo também foi para o céu.
O apóstolo João foi para o céu. Todos eles viram o reino dos céus. Então o Senhor também, se ele mostrasse pelo menos um pouquinho dos céus, realmente com certeza o Senhor ia falar: você quer ficar aqui nos céus ou você quer voltar para a terra? Então, o que vocês iam falar? Falar: Senhor, eu tenho um apartamento que eu comprei agora, deixa eu viver um pouco nele. Ah, Senhor, eu acabei de me casar, estou noivado, deixa eu viver um pouco realmente da lua de mel. Ah, Senhor, eu fiz um pouco de kimchi, deixa eu comer, provar dele. Vão fazer isso? Quando vocês forem para os céus e olharem para este mundo, realmente, por que vocês vão voltar para este mundo tão ruim? E então, já que nós não sabemos disso, os cristãos, eles têm medo da morte. Então não é ter medo, realmente é algo realmente meio difícil, né? Porque tem famílias, tem irmãos e irmãs, tem trabalho para fazer. Mas se o Senhor levar, não tem mais nenhuma responsabilidade neste mundo. É deixar com o Senhor ir. E de qualquer maneira, então realmente a nossa cidadania está nos céus. Tá? Após recebermos a salvação, nós ganhamos dupla cidadania. Nós nascemos como carne neste mundo, somos cidadãos da Coreia do Sul. E também realmente nosso espírito que está nos céus. É realmente impressionante, não é? Realmente esse reino é eterno do Senhor, tão limpo, incorruptível, realmente sem murchar. Realmente o Senhor, ele preparou por nós nos céus. Então é uma verdade surpreendente. Mas então, após recebermos a salvação, realmente desde o dia que compreendemos o Evangelho, nós temos frutos e crescemos. Então vamos falar um pouco sobre crescer. Uma pessoa, quando ela nasce, ela precisa crescer. Então passando 100 anos, passando 5 meses, passando 1 ano, vai crescendo bastante. Ele estava deitado, agora começa a engatinhar, começa a segurar meses tentando se levantar, começa a dar um passo atrás do outro. E quando começa a andar, toda a família fala: oh, meu bebê vem, não é? E então depois, quando ele começa a ter muita idade, ele já começa a correr, já começa a falar. Esse crescimento, quando nós vemos, é muito bonito. É muito, realmente, grande felicidade para a família. Então, nascer é muito bom, não é? Mas esse processo de crescimento é muito importante. Nascer é importante, mas se não cresce, passa 1 ano, ele fica igual desde o momento que nasceu, 3 anos é a mesma coisa. Então, será que podemos estar felizes por ter nascido? Então, ele vai se tornar realmente uma coisa teimosa. Realmente você nascer tem esse procedimento do nascimento, tem o procedimento realmente do crescimento, tem o procedimento da maturação. Realmente está escrito muito detalhadamente na Bíblia. É por isso que é necessário crescer. A árvore precisa crescer para dar frutos. Então uma criança pequena, ela não consegue nem se mover. Então ela está engatinhando como se fosse um cachorro. Então se deixar um cachorro e um animal juntos, eles realmente fazem cocô juntos, eles comem qualquer coisa no chão, eles nem sabem o que está acontecendo. Se crescer um pouco, ele comer ou não comer, ele vai aprender. Ele sabe o que é vergonhoso ou não é vergonhoso. Ele sabe se outras pessoas gostam dele ou não. Cada momento mais o ser humano vai aprendendo. Então, da mesma maneira que recebemos a salvação, realmente a salvação é somente a salvação, mas ainda essa pessoa não sabe de nada ainda como deve viver. É por isso que agora é o verdadeiro início. É por isso. Vamos ver 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então nós sempre precisamos dar graças a Deus. Então, realmente a nossa fé, ela cresce muitíssima. Se olharmos em Lucas capítulo 17, a nossa fé é como se fosse a semente de mostarda. A semente de mostarda ela é muito pequenininha. Ela é bem pequena, mas tem vida dentro dela. Quando você planta, ela tem broto e cresce. E depois, ela se torna realmente tão grande que pode dar ninhos às aves. Dentro do nosso país é muito difícil vermos a árvore de mostarda. Quando vamos para Israel, nós podemos ver muitas árvores de mostarda. Não são tão grandes.
elas são mais ou menos do tamanho da árvore de jujuba. Então as aves, eles vão e criam seus ninhos. Então essa semente de mostarda, ela é bem pequena. Se soprar o vento, ela voa. Ela é realmente tão pequenininha que não pesa nada. Mas por que que realmente representa esse o coração realmente do santo? É por causa que esse é o coração, esse é o espírito. Realmente quando ele é plantado, ele cresce, ele dá o broto. E então da mesma maneira, a vida do Senhor, quando é iniciada dentro de mim, a nossa fé cada momento vai crescendo mais ainda. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Uma criança pequena precisa estar nos seios da mãe, sempre bebendo desse leite, para crescer bastante. Um bebê recém-nascido, o que ele deseja? Ele busca o cigarro? Não tem o coração de buscar nada. Uma criança recém-nascida somente busca o leite. Então já não consegue esquecer nada. Realmente um bebê não consegue pensar outra coisa. Somente no leite. Ele está sempre aos braços da mãe, sempre recebendo esse leite e ficando satisfeito. Depois que recebemos a salvação, nós precisamos desejar essa palavra do Senhor, que é o leite racional. Então a palavra continuamente. A palavra. Nós precisamos gostar de ler, gostar de ouvir, precisamos meditar com o coração na vida, precisa realmente defender. E então assim podemos crescer. Então ter a vida, ter força, seja animais, plantas, tudo precisa crescer. Para crescer, é necessário dos nutrientes. Mas se você não consegue receber os nutrientes, você consegue crescer? Mesmo você precisa dar água, você precisa dar realmente adubo, você precisa dar comida, você precisa dar realmente os nutrientes. Se você não comer, você vai morrer por anemia ou falta de nutrientes. Então, da mesma maneira, realmente essa palavra, tem a palavra que realmente nos salva, mas também tem a palavra necessária, realmente que são demais para realmente os santos para saberem como é que eles devem viver, como é que a vida de fé deve crescer. Então, enquanto a nossa vida de fé vai crescendo, o pensamento daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa, cada momento vai se parecendo, vai se maturando como o Senhor Deus. Após receber a salvação, é somente salvação. Ainda somos como mendigos perdidos. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Então vós ainda não conseguem comer a comida dura. Realmente ainda não conseguem aguentar nada. Realmente vós ainda dentro de Cristo são como crianças pequenas, ainda estão presos na carne. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então eles receberam a salvação faz tempo, os irmãos de Corinto, mas ainda são como crianças. Ainda são como crianças, ainda estão na carne. Receberam a salvação, mas ainda são carnais. Então eles se odeiam, eles têm realmente inveja, contenda, eles brigam. Eles são arrogantes. Eles julgam os outros. Entre os irmãos de Corinto também tem pessoas que pecam abertamente. Então se formos ouvindo, eles todos receberam a salvação, mas não tem nenhuma mudança na vida deles. Algumas pessoas, já que não receberam a salvação, realmente não tem nenhuma mudança na vida. Já que não muda realmente de jeito nenhum, nós podemos começar a pensar, será que essa pessoa recebeu a salvação mesmo? Mas mesmo a pessoa que recebeu a salvação, realmente se não vive, não cresce de forma realmente correta diante do Senhor Deus, ele fica como se fosse um perdido. Realmente tudo que está falando, tudo que está agindo não tem mudança. Mas então você ter nascido como filho do Senhor Deus, isso quer dizer que o Senhor, através da sua palavra, Ele está nos chamando.
Ele realmente, cada momento, matura a nossa vida para mudar cada momento mais. Todo o meu homem anterior vai desaparecer na personalidade, mas cada momento a personalidade, a característica do Senhor é formada dentro de mim. Então cada momento mais muda. Então quanto mais eu vou realmente mudando, então agora mais eu posso viver realmente de forma correta diante do Senhor Deus. Então quão maturo você fica, não tem uma santidade plena, mas você pode viver sem nem pecar. Se afasta naturalmente. É necessário pecar? Então, por isso que a nossa fé, cada momento mais, ela precisa ir crescendo. Falamos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele fala, crescei na graça. Então, após recebermos a salvação, cada momento precisamos da graça do Senhor. A salvação é somente uma vez que recebemos, mas a graça é permitida continuamente pelo Senhor. Então, continuamente, sempre Ele nos dá. Então, realmente nós, que somos cheios da graça, o Senhor, Ele nos permite. Então, realmente, o Senhor nos permite continuamente. Ele nos permite a comida, Ele nos realmente dá o que vestir. Ele, cada momento, realmente, Ele nos protege para irmos para a igreja. Ele, cada momento, realmente protege as pessoas, realmente, mentalmente, seja pela característica, para que não se percam nas coisas deste mundo, mas sim, realmente possam receber o treinamento para se tornar realmente plenos diante do Senhor. Realmente, após recebermos a salvação, o Senhor Deus, Ele nos larga? Não, não. Realmente, cada momento Ele nos ajuda para que possamos crescer. Então, o Senhor Jesus Cristo. Dentro da graça dEle, nós precisamos crescer. Em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, o Senhor também teve a fase quando Ele era pequeno. Então, durante 30 anos, Ele cresceu em Nazaré. Então, esse Jesus, Ele era filho de José, realmente carnalmente. Mas o Senhor Jesus não tem nenhuma relação com José, porque nasceu através de Maria, através do Espírito Santo. Mas durante 30 anos, o Senhor Jesus, Ele teve o processo de crescimento. O Senhor Jesus, enquanto crescia a altura e o conhecimento, mais Ele amoroso ficava na relação de homens com Deus. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nasceu na carne. Nós, da carne, estávamos vivendo, mas pelo Espírito Santo nascemos no Espírito, não é? Parecido. Então, o Senhor Jesus também teve esse processo de crescimento. Então, nós também temos o processo de crescimento. Quanto mais a nossa vida de fé vai crescendo, então mais diante das pessoas, mais diante do Senhor Deus, de forma mais bonita, nós precisamos nos tornar. Então, esse processo de você crescer realmente, verdadeiramente existe. Em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, eu plantei. O apóstolo Paulo, ele foi para a igreja de Corinto e ele evangelizou e fez eles receberem a salvação. Isso é semear. E tem o Apolo. Apolo é aquele que ele evangelizava junto com o apóstolo Paulo. Ele regou. Então, quando você planta alguma coisa, você precisa dar água. Se não chove, então o Senhor Deus permite água pela chuva. Mas então, realmente as pessoas, após receber a salvação, então como Ele fosse dar água para nós, e então o Senhor nos fez nascer. Então tem todo esse procedimento. E então, realmente, as pessoas que conhecem o trabalho do Senhor Deus têm escondido toda a vontade e a esperança do Senhor. Realmente é como se você estivesse dando a água para a planta, realmente dando realmente a palavra, dando o adubo para essa pessoa. Da mesma maneira como a criança pequena está crescendo, nós também precisamos ter o crescimento. Tem outras pessoas que se dizem adultas sem ter esse processo de crescimento. Então, isso não é algo normal. Então, você nem ter crescido todo, você já está de velho. Quer dizer que já se tornou um adulto pleno. Então, realmente, ele não chama em grande voz na universidade. E ele sempre está calmo, mas ele diz que essa pessoa recebeu a salvação já faz tempo. Mas não é fazer bem porque recebeu a salvação antes. Mas é porque essas pessoas, elas são realmente mais velhas.
É por isso que realmente dentro do coração do cristão, realmente se não muda, ele realmente só perde o coração dele para realmente os pesadelos. Não existe nada de bom. E então, cada momento mais, a vida de fé precisa crescer. Tomar comida também, alimentações. Quando os trigos eles estão já maduros, quanto mais maduros eles mais caem a cabeça. No mato, quanto mais maduras elas são, mais elas se levantam. As pessoas arrogantes, quando nós os vemos, eles parecem como se fosse um mato. Então, realmente são vários tipos de espécies de mato. Uma pessoa que recebeu a salvação, a vida de fé precisa crescer. Então é por isso que eu já disse para vocês, o espírito que recebeu a salvação, quanto mais ele se esforça dentro da igreja, menos ele tem que falar. Quanto mais você se sacrifica, mais você precisa se rebaixar. Mais trabalha bastante, fala muito, se esforça bastante, se sacrifica bastante, mas ele quer se autodeterminar. Realmente isso é muito tudo feio. Uma pessoa que trabalha bastante e realmente se esforça bastante, ele precisa saber se rebaixar. Precisa ser humilde. É por isso que nós, evangelizadores, nós que estamos evangelizando aqui na Coreia, nós temos por volta de 600 pessoas. Pelo mundo afora, ainda nós temos vários realmente evangelizadores missionários. Uma vez a cada 2 meses eles se reúnem para fazermos a conferência do estudo bíblico. E então, a partir da terça-feira até a sexta, continuamente nós colocamos as palavras do estudo bíblico para que realmente todos os missionários do mundo afora possam aprender essa palavra. Mas então, às vezes, nós falamos para esses missionários. Nós falamos para os evangelizadores. Porque eles podem ficar arrogantes sem eles mesmos perceberem. Então eles falam, nossa, tal pastor ele pega muito bem, tal evangelista é muito bom. Se nós elogiamos, eles falam, nossa, será que eu sou assim mesmo? Então ele como se fosse alguém realmente grande, forte, bom. Realmente crianças pequenas, quando eles estão brincando com os brinquedos, eles colocam 5 estrelas nos braços. Colocam uma pistola e falam, eu sou a patente alta. Então, da mesma maneira, se olharmos as coisas deste mundo, só porque você tem uma posição melhor, nós podemos ver que essas pessoas, realmente eles são ridículos. São muito engraçados. Então, neste mundo também que cremos em Cristo, essas pessoas pensam que eles são muito espirituais. E então, se nós olharmos os missionários, realmente quando ele fica arrogante, é o dia da morte dele. Então, o Senhor Jesus, ele é manso e humilde de coração. Então, realmente, vós também sereis mansos e humildes, como eu fui, para que realmente eu possa apacentar as ovelhas. Então, nós sermos mansos e humildes, caladamente nós seguimos essa cruz do Senhor. É como se fosse uma ovelha que está sendo levada para ser tosada a pelagem. Isso é você manso. Seja você recebendo sofrimento ou não. Então, eu estar me esforçando, mesmo a pessoa sabendo ou não disso, é somente o Senhor Deus saber disso. Para que eu vou depender de pessoas? Eu dependo somente do Senhor. E tudo que eu faço diante do Senhor, o Senhor ele irá me retribuir. Eu irei receber o prêmio diante do Senhor. Realmente não importa eu receber a admissão das pessoas deste mundo ou não. Realmente eu faço muito bem, só que as pessoas eles olham para mim. Senão eu não faço porque as pessoas não olham para mim. E se alguém me xinga, eu falo, então faz você e eu não faço. Então, que tipo de coração é esse? Que tipo de coração para chegar nesse ponto? Então, as pessoas realmente elas querem realmente receber a honra, a glória por causa disso? Então, você fazer caladamente o trabalho, isso é manso. Você ser humilde, é realmente a posição atual que você está, você sempre abaixar um andar. Isso é humildade. Você ser um pouco mais alto do que a sua própria posição é arrogante. Você tem que abaixar. Esta é a minha vontade, ser manso e humilde de coração, é a confiar e a aprender e seguir o Senhor. A pessoa que é arrogante não consegue fazer nada. Uma pessoa que é arrogante, quando se reúne com outra arrogante, somente só tem conflito, só brigam. Todos os dias eles querem comer o outro, querem julgar o outro, eles querem ir contra. Se olharmos os políticos hoje em dia, eles são assim, dá medo. Eles querem se matar, querem um pisar no outro, querem um subir em cima do outro. O Senhor Deus, ele não gosta dos arrogantes. Ele diz que daria lugar aos humildes.
É por isso que não é somente para os evangelizadores. A arrogância é o que o diabo utiliza como a melhor arma. Realmente não existe nenhuma uma pessoa melhor do que Paulo, mas sabe o que Paulo disse? Ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou aquele que precisa ir lá na profundeza dos infernos, mas o Senhor, Ele me salvou. Eu sou o menor dos principais. Realmente, antes de receber, eu não sou digno de receber essa denominação de apóstolo. Então não existe nada de bom de mim. Realmente tudo o que é bom de mim é feito, vem do Senhor. Eu não sou nada mais, o Senhor me escolheu como apóstolo. Até o fim. A graça que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor era tão grande que caso ele ficasse realmente arrogante, o Senhor Deus permitiu a doença da pele. As espinhas. Ele tinha uma doença e 3 vezes ele orou pedindo para o Senhor acabar com essa doença. Mas o que o Senhor disse para ele? A graça que te dei te farta. Seja leal na fraqueza. E então o apóstolo Paulo, ele, para que não seja arrogante, porque caso realmente a graça do Senhor parta dele, ele recebeu essa doença de pele. Realmente nessa fraqueza, no meio do sofrimento, da fome, da pobreza, ele sempre estava gloriando. Ele falou: Senhor, eu realmente agradeço ao Senhor. Eu sou fraco, mas eu tenho a graça do Senhor. Isso é muito melhor. Então, realmente, carnalmente, mesmo você sendo muito forte, se o trabalho do Espírito Santo partir de você, do que adianta? Então, o Sansão, ele disse, realmente ele conseguia pegar esse osso do jumento e matar mais de milhares de soldados. Mas quando perdeu o poder do Senhor Deus, do que adianta? Ele foi arrancar os seus olhos e o zombaram. Sansão, ele tinha algum poder? A mesma coisa para nós. Por isso, uma pessoa que recebeu a salvação, ela sempre precisa ter um coração humilde, escalado, realmente de obedecer, somente olhar ao Senhor. Esse é o melhor. A coisa mais agradável. E então, agora, cada momento mais estamos crescendo. Cada momento, quanto mais crescemos, mais precisamos nos parecer com o Senhor. Vamos procurar Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Até o versículo 15 eu irei ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui em Efésios, nós aprendemos o que é a igreja. As pessoas que receberam a salvação através do Espírito Santo estarem unidos à igreja. Por isso, é por isso que aqui ele fala, nós, todos que recebemos a salvação, realmente até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Precisamos nos unir. Antes de recebermos a salvação, nós todos éramos como ovelhas desgarradas, longe do pastor, indo pelos próprios caminhos. As pessoas que não receberam a salvação, nem no momento sincero, não podem se unir. Realmente um casal, eles necessitam, é por isso que eles se casam, e então agora estão vivendo juntos. Mas tem momentos que eles não se dão certo, não é? Porque características diferentes, tem pensamentos diferentes, somente pode ser diferente. Mas mesmo assim, eles um cede para o outro, um tenta entender o outro, um ajuda o outro. É por isso que eles se esforçam para se tornar um. Então, mas se eles se separam, eles se tornam inimigos para sempre. Mas não pode ser assim. Então, de qualquer maneira, então sempre um precisa ceder para o outro, um entender o outro, um precisa ter paciência. O amor é grande paciência. O amor é sem arrogância. Então é sem realmente orgulho. Não ser excessivo. Então não podem ser excessivos. Não podem fazer coisas ruins. Precisam um respeitar. Não pode fugir do respeito. Agora,
As pessoas que receberam a salvação, todos eles estavam indo pelos seus próprios caminhos, mas agora se uniram. A mesma fé, a mesma esperança. Um único Deus, um único irmão e irmã. Um único Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que podemos nos unir? Realmente o que nós sabemos e o que realmente cremos precisa se tornar um só, não é? E então realmente o Senhor é Deus, o Deus é um único. Realmente o Senhor Jesus também é único. A esperança é única, o céu é único. Então, um único Deus que nós cremos, um único Jesus que nós cremos. Mas são vários milhares de doutrinas. Igreja Católica, realmente quantos cristãos vocês sabem que eles mataram? Aparece na história. Então é muito normal nós falarmos. A Igreja Católica, essa doutrinação. O Papa. Ele ser como se fosse um rei, o imperador da igreja. Eles dizem que o primeiro Papa é Pedro. E o Papa antecessor de Pedro é o Papa de Roma. E aonde que está escrito isso na Bíblia? E depois, realmente, toda a doutrinação que eles criaram, se você for contra, você é herege. Então você é mandado para a Inquisição, onde divide o país e a religião, e eles dentro da história. Realmente, como assim alguém que crê no Senhor, realmente o povo escolhido pelo Senhor Deus, eles mataram o seu filho, e muitas pessoas que acreditaram no Senhor, realmente verdadeiros cristãos, foram mortos por eles. Ainda hoje, as pessoas que creem no mesmo Senhor Jesus, eles vão e perseguem, xingam outras pessoas que creem no Senhor Jesus. Ainda hoje, se olharmos esses evangélicos, é poder para eles têm muitas pessoas que querem matar os outros. Tem muitas pessoas que nos odeiam. Precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Mesmo que você vá à igreja toda, você não vai conseguir nascer de novo. Realmente, entre os pastores também não nasceram de novo. Entre as pessoas que vivem como pastores não nasceram de novo. Será que eles gostam de ouvir essas coisas que falamos? Precisa consertar, mas eles não consertam. Sem nenhum motivo, eles querem nos perseguir. Nós sabemos muito bem. Então por que não tem como unir? Porque a coisa que você sabe, você crê é diferente. O que você sabe é diferente da fé. Se você diferente é fé, também é diferente do que você sabe. Tá, precisa ser a mesma coisa que sabem. Precisa ser pelo mesmo Espírito Santo. Precisa nascer de novo. Por um único Espírito precisa receber o ensinamento. Então assim não tem como dividir. O que significa essas doutrinações, denominações? Então, por que nós estamos usando essa denominação Igreja Batista? É, somente colamos qualquer uma. Então, porque se não tiver nada, eles vão e nos xingam e falar, por que vocês não têm denominação da igreja? Então, quando você constrói uma casa, você coloca uma placa mostrando o nome da casa. A mesma coisa, já que é da Coreia do Sul, eles colocam Igreja de Tehran. Já que a Igreja de Jesus é a Igreja de Jesus. Já que é a igreja que é pelo batismo, é a Igreja Batista. Já que é a igreja da Bíblia, então é a igreja bíblica. Então é metodistas, já que é casa de louvores, é casa de adoração, só porque é casa de orações. Então realmente coloca vários tipos de nome, não é? É tudo desnecessário, nada presta. Nós só colocamos porque era necessário para colocar de qualquer jeito. Tudo que adianta as denominações? O que você crê, o que você sabe, precisa se unir. Então você se torna uma pessoa completa. Uma pessoa perfeita quer dizer que é a igreja perfeita de Cristo. Então o Senhor Jesus é a cabeça. E através da cabeça que é o Senhor Jesus, realmente toda a nutrição, toda a personalidade, toda a característica do Senhor Jesus é representada nesse corpo, igreja. Então realmente precisa formar as pessoas perfeitas para que realmente possam chegar até a plenitude do Espírito Santo. E então nós, para realmente precisamos cada momento nos parecer com o Senhor. Então para que nós possamos estar realmente plenos, já que o Senhor é o Senhor realmente perfeito, nós cada momento precisamos nos aperfeiçoar como o Senhor, até o momento que dá. Cada momento mais precisamos crescer. A igreja, cada momento mais precisa se parecer com o Senhor. A nossa igreja também, no início, a igreja era bem pequena. É porque tinha muitos problemas. Então, mas agora a nossa igreja, ela cresceu realmente de forma grande.
E agora, realmente, só no nosso país nós temos mais de 200 igrejas, e pelo mundo nós temos 74 países. Eles passam de 550 igrejas que estão no mundo afora. Tem algum problema? Realmente, não existe nenhuma lei especial, não existe nem realmente ordens para essas igrejas. Mas todas elas estão unidas. Realmente, como todas juntas estão realmente unidos para pregar esse evangelho. Então você crer e você saber, isso precisa se unir. Realmente como uma pessoa completa. É assim que se forma a igreja. Então, dentro da nossa igreja também, realmente nós precisamos crescer individualmente. Realmente nossa igreja, cada momento ela já se amadureceu. É por isso que realmente quanto mais nós crescemos, mais trabalhos nós temos para fazer. O que uma criança pequena vai fazer? Realmente quando a igreja cresce, então quanto mais ele cresce, realmente um pai ele precisa fazer um trabalho maior ainda, um trabalho mais importante para o filho maior, não é? Realmente o pai dá o trabalho para esse filho, porque se ele faz bem. Então pelo mundo todo nós estamos mandando vários missionários, é porque nós queremos e damos nisso? Não, é porque o Senhor Deus está no meio de nós, Ele está nos utilizando para isso. Então nós, essa evangelização mundial, realmente, o que nós realmente decidimos? Realmente foi somente 10 anos. Realmente, quanto que nós conseguimos pregar durante esses 10 longos anos? Eu não consigo compreender. Nós também não entendemos. Foi um trabalho de Deus. E uma única palavra só tem essa resposta. E no meio disso, a igreja, cada momento sendo estruturada pelo amor, pela mesma crença. Quando nós estamos lá dentro, nós todos individualmente podemos crescer a nossa vida de fé. Quando os pais eles não crescem, os filhos também não conseguem crescer. Então, primeiramente, as pessoas que receberam a salvação, se eles não crescerem, as pessoas que receberam a salvação depois, o que eles vão ver? Como é o exemplo? É por isso que é necessário do crescimento, realmente necessário. E cada momento mais que nós não sejamos mais como crianças, como espirituais, nós não sejamos mais crianças, mas sim, nós não percamos nas tentações carnais, realmente, ou doutrinações deste mundo. Realmente, as pessoas, crianças, se você falar, menina, eu vou te dar um biscoito, eu vou te dar uma balinha, ele vai lá e te segue, não é? Eles são sequestrados assim. Então, mas quando cresce mais, fala, vou te dar um biscoito. Ah, vou te dar um sorvete. Ele fala, nossa, aquele senhor é estranho. Ele fala, não vou. E a criança foge. Então, realmente, aquele senhor é estranho, quer me sequestrar. Então, da mesma maneira, as pessoas que têm a vida de fé crescendo, cada momento mais, ele não é levado para as tentações carnais, para as vontades carnais. E então nós recebemos a salvação. A salvação, realmente a salvação que nós recebemos, o diabo não consegue furtar, mas ele pode destruir a nossa vida de fé. Ele pode realmente nos transformar em pessoas inúteis diante do Senhor Deus. Como é que ele faz? Ele nos tenta, ele nos dá a tentação para fugirmos, sairmos da igreja. E então, realmente, através dessas tentações carnais da astúcia, então nós nos perdemos em todas as doutrinações, ensinamentos errados. Nós seguimos esses outros conselhos deste mundo. E então é como se fosse uma onda e vento. Realmente como se essa tempestade nos levasse, realmente para toda a doutrinação. E assim nós estamos realmente sendo extraviados de um lado para o outro, de um lado para o outro. E então outras pessoas, elas vêm para cá, elas vão para o outro lado, depois voltam para cá, depois vão para outra igreja, depois voltam. Não tem identidade. Não tem segurança. Não tem isso, não tem aquilo, isso é aquilo, é a mesma coisa, não consegue se diferenciar. Será que realmente recebeu a salvação? Eu tenho desconfiança. Até as pessoas que receberam a salvação têm a fé fraca quando é criança, mas não conseguem distinguir isso. Então é por isso que realmente não pode ser levado toda essa doutrinação, realmente sendo levado como as ondas, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então realmente vocês, quando vocês estão no meio da fé verdadeira, mesmo que o vento bata, realmente a onda bata, você como se fosse uma pedra, uma rocha, se mantém, não consegue ser levado pela água, não é levado pelo vento. No versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos porque eu sou o santo. Então o Senhor, Ele nos ensinou a palavra, Ele nos dá a vida de fé correta, Ele realmente nos conduz dessa maneira. Toda a nossa vivência,
cada momento mais vai se parecendo com o Senhor. Então, é por isso que nós precisamos nos crescer, porque o Senhor é a cabeça, este é o Jesus. Então, o Senhor, realmente Ele, nós todos estamos unidos, se tornando o corpo do Senhor. Nós somos membros desse corpo de Cristo. Esse corpo, quando ele cresce de forma realmente adequada, ele segue o que a cabeça quer. Se a cabeça fala, faça isso, mas o corpo fala, não quero, funciona? Então, o Senhor, que é a cabeça, Ele pensa, Ele ordena, e dependendo do que Ele quer, nosso corpo precisa agir e precisa obedecer. Então, a vida de fé, realmente, cada momento vai crescendo, vai se amadurecendo. Então, a cabeça, que é o Senhor Jesus, quando Ele ordena, conforme a ordem do Senhor, nós podemos viver de tal maneira. É por isso que a vida de fé precisa crescer de forma correta. Precisa amadurecer. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 18. 18 e 19, Efésios capítulo 3. Vamos ler todos juntos. Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, com todos os santos, realmente compreender perfeitamente. Quando nós recebemos a salvação individualmente, mas agora, após receber a salvação, você crê junto com os santos. Um irmão, uma irmã, todos juntos unidos, nós somos família de Deus. A igreja é reunida, é formada pelos santos que receberam a salvação. É realmente um corpo vivo que se age, é uma união. E então nós todos podemos compreender perfeitamente com todos os santos. Então, quando nós conhecemos o amor de Cristo, não é somente tudo. Realmente nós precisamos exceder todo o entendimento. Realmente esse amor do Senhor entende todo esse entendimento. É algo que nós não conseguimos compreender com o nosso entendimento. Então, realmente, esse amor tão grande de Cristo que nós não podemos realmente explicar. Realmente, esse grande amor do Senhor que estava na cruz realmente chegou para mim. Então, esse amor que eu não consigo contar é tão maior do que todo esse entendimento que nós temos. Ele excede todo o entendimento. Nós precisamos conhecer esse amor de Cristo. Então, uma criança pequena, ele sabe que os pais o amam, mas ele sabe o quanto que amam? Não sabem. Nos dias dos pais, das mães, eles falam realmente lá no alto céu, realmente falamos tanto, mas eu tenho algo mais alto do que todas as coisas, que são meus pais, que me fizeram nascer neste mundo e cuidaram de mim. Realmente esse amor por mim. Realmente eles são maiores do que todos aqueles picos, montanhas dos céus. Depois que falam nisso, eles cantam muito bem as crianças. Mas se você fala alguma coisa, ele obedece ou não? Eles não obedecem. Eles vão e realmente trazem sofrimento, só querem fazer o que eles querem, brincar. Então, realmente eles não sabem esse amor. Nós também, quando recebemos a salvação, não é que nós compreendemos o amor do Senhor perfeitamente. Quando nós estamos querendo obedecer, nós não conseguimos. Então, quanto que o Senhor ele fica tão magoado? Então, se olharmos essas crianças pequenas, nós podemos ver realmente, esse é o formato que eu tenho diante de Deus, não é? Por isso, que realmente é esse amor que excede todo o entendimento, com todos os santos. Sozinho não tem como aprender o amor do Senhor. Precisa ser com todos os santos, precisa compreender o Senhor, com os santos, precisa realmente compreender esse amor do Senhor que excede todo o entendimento. Realmente, que qual seja a largura, qual o comprimento, a altura e a profundidade. Realmente, esse tamanho desse amor do Senhor, como ele é tão grande. Ele é maior do que todo esse oceano Pacífico. Porque todas as coisas sujas o Senhor Deus recebeu, ele como se fosse o mar. Ele aceitou todas as pessoas que iriam até para a profundeza do inferno. Realmente o tamanho desse amor. Realmente, se nós podemos ver realmente como é essa largura, esse comprimento, a distância. Realmente, olha agora a altura.
Essa altura é mais alta do que todas as estrelas. Tão alto e tão alto, tão alto esse amor do Senhor. Largura, comprimento, altura e profundidade. Profundidade quer dizer que até o pecado mais sujo que vai para a profundeza do diabo, o Senhor está salvando. Largura, comprimento, altura e profundidade. Então realmente nós não conseguimos, precisamos conhecer cada momento mais, compreender. Precisa compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós sermos cheios dessa plenitude do Senhor. Quer dizer que, sabe o que é essa plenitude? Quer dizer que nós estamos cheios do amor do Senhor. Nós estamos cheios da palavra da graça do Senhor. A palavra do Senhor, quando entra realmente no nosso coração, nós podemos realmente estar cheios da graça e da vontade do Pai. Realmente a vontade do Pai, o amor é preenchido em nós. Nós estamos com plenitude. E agora, realmente todos esses cristãos, realmente eles unidos, cada momento conhecer o Senhor, realmente eles estarem cheios do Senhor. Realmente precisa cada momento estar com plenitude, não é? Então isso é você amadurecer. Então hoje eu vou pregar só até aqui. Então continuamente vamos crescer e vamos aprender. Então no meio disso eu espero que vocês todos possam crescer muito bem. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós estamos nesse último tempo que o Senhor Deus planejou. O Senhor nos salvou no meio de toda essa malignidade que tem neste mundo com seu grande amor. O Senhor realmente nos salvou de todo esse pecado, toda a mentira e nos diferenciou e nós agradecemos por isso. Senhor, dentro dessa igreja que é o seu corpo, nós estamos com todos os santos unidos. Realmente nós estamos vivendo dentro da sua família santa, Senhor. Senhor, agora o Senhor é nosso Pai, o Senhor Jesus é a nossa cabeça, o Senhor nos controla, nos ordena de forma livre, e nós, restante das nossas vidas, nós desejamos obedecer e seguir, realmente ser conduzidos, ser sustentados pela sua palavra. Até entrarmos no reino do Senhor Deus, nós desejamos estar em comunhão, Senhor Pai, que o Senhor possa estar nos transformando em resistências e nos conduzir. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós somente possamos viver pela sua vontade e sua glória, e que o Senhor, todos nós, possa nos proteger e possa nos conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.